Testemunhas confirmaram que o motorista do Porsche bebeu antes de provocar o acidente que matou um homem em São Paulo. Para o Ministério Público, o empresário e a mãe dele agiram para atrapalhar as investigações. Os dois carros ficaram destruídos. Depois do violento choque do Porsche na traseira de um Sandero, eles bateram num poste. O motorista, Fernando Sastre de Andrade Filho, ficou alguns minutos na calçada com outras pessoas, entre elas o amigo que estava com ele no carro, que segue internado na UTI. Uma mulher que já foi ouvida pela polícia conta como o acidente aconteceu. A Porsche passa por nós estamos conversando e comentamos, que ele vai bater. Aí ele pega a velocidade, acho que pra brincar ou algo do tipo, não sei. E aí faz aquele ronco da Porsche de velocidade e para. Nosso amigo comenta, ele bateu. E aí nós chegamos no acidente. A mulher diz que as namoradas do empresário Fernando Sastre e do amigo dele chegaram rapidamente ao local e se preocuparam apenas em tentar tirá-los dali. A testemunha diz que Fernando tinha sinais de embriaguez. Sim, ele estava com a voz pastosa, Eles estavam meio desnorteados e existia 3 garrafas dentro do carro da Porsche no chão do passageiro. Não sei te precisar se era bebida alcoólica ou não. O depoimento da namorada do amigo de Fernando, que estava no banco do passageiro, confirmou que o empresário que dirigia o Porsche bebeu. Diz que estavam em um restaurante por volta das 9h30 da noite e tomaram alguns drinks. Depois, seguiram de carro para a casa de pôquer, que tinha bebida alcoólica à vontade. Só saíram de lá depois das 2 da manhã. Perceberam que Fernando estava um pouco alterado, que foi motivo de discussão dele com a namorada, já que o empresário não quis que outra pessoa dirigisse o Porsche. Depois de ir até o local do acidente, a mãe do empresário teve autorização dos PMs para sair de lá e levar o filho até um hospital, mas eles foram para casa. E Fernando não fez o teste do bafômetro. Para o Ministério Público de São Paulo, mãe e filho agiram para atrapalhar as investigações. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, diz que o caso está sendo investigado pela PM. A Polícia Militar está apurando se houve erro por parte dos policiais militares em permitir que ele fosse socorrido por familiares, E se houve erro, os policiais certamente vão responder por isso. Bom, o amigo que estava no carro com esse motorista segue internado. A última atualização é de que ele estava na UTI porque ele teve o baço retirado, passou por uma cirurgia bastante complicada e estava em coma induzido. Então, mais uma vez, a gente tem um caso que reúne elementos que são muito comuns em crimes de trânsito, A repetição, porque o Fernando já havia perdido a CNH por estourar os pontos na carteira por diversas infrações que foram cometidas. O consumo de álcool, muito possivelmente, vai ser apontado na conclusão desse inquérito. A alta velocidade, São fatores muito comuns quando a gente fala de crimes de trânsito e dos mais violentos, como foi esse caso. Por isso que a gente convidou para conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes o advogado especialista em direito de trânsito, que já foi presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, o Rossan Coimbra. Doutor, obrigada por nos atender. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor, quando a gente começa a falar em casos como esse, os próprios ouvintes já trazem aqui a sensação de não vai dar em nada, vai ser mais um caso que vai ter repercussão e daqui a pouco todo mundo esquece e esse cara vai ficar solto. É isso que tem acontecido mesmo ou nos últimos anos o senhor tem notado uma mudança em relação à justiça com esses casos de crimes de trânsito? É difícil falar de forma genérica, daí o importante papel da mídia em acompanhar o processo até o seu julgamento final. Isso vale para dar uma satisfação para a sociedade. É muito importante o papel da mídia nisso. Mas a gente tem visto mais julgamentos, mais condenações, isso tem ocorrido, doutor? Tem sim, só que esses casos é travada uma verdadeira batalha judicial. De um lado, o Ministério Público e, geralmente, a assistência de acusação, que é contratada pelos familiares da vítima, e também, de outro lado, os advogados de defesa. Então, são inúmeros recursos, são pronunciamentos do STJ, vai até mais alta corte. Desde a discussão, ver se vai ser enquadrado como homicídio culposo, como homicídio doloso, no homicídio doloso vai para o tribunal do júri. Então, até definir todos esses detalhes, realmente acaba levando anos.
E às vezes a pessoa que não acompanha tem a sensação de que não está dando em nada. Também quero alertar que logo no começo do trabalho da polícia já é possível aplicar o artigo 294 com a suspensão cautelar da carteira ou do direito de dirigir. Doutor Rosan, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, muito obrigado aí pelo seu tempo e dedicado aqui à programação. Eu queria saber o seguinte, o senhor que é um especialista no assunto, a legislação brasileira e a justiça, de uma maneira geral, não pegam muito leve com esses infratores, né? Porque, afinal de contas, independentemente de qualquer outra coisa, né? Nesse caso, por exemplo, aí, né, que a gente estava revendo agora, um cidadão que dirigiu alcoolizado, ele está sendo mais caçado por ser dono de um Porsche, ou seja, por ser rico, do que pelo acidente em si. Mas o fato é que ele estava alcoolizado, ele não tinha a menor condição de dirigir, muito menos naquela, enfim, na alta velocidade que vinha desenvolvendo. Aliás, é provável até que ele tenha desenvolvido alta velocidade exatamente por estar alcoolizado. E aí, no final das contas, ele nem sequer é preso em flagrante, não é? Aconteceu também com outro motorista do mesmo veículo, da mesma marca, que atropelou e matou um motoboy. Mesma coisa, né? Simplesmente foi liberado, não houve prisão. E são pessoas, em geral, processadas por homicídio culposo, sem intenção de matar. Isso não é pegar leve demais com quem comete crimes tão pavorosos quanto esses no trânsito? Quando não há uma prisão provisória, a sensação é que se dá que é de impunidade, como na verdade o que se procura promover é que a pessoa sinta o efeito da condenação quando já não houver mais recurso. Por certo, quando o juiz ou o delegado, dependendo da situação, ele analisa a situação e ele percebe que não há motivo para prisão preventiva, ele é posto em liberdade para responder. Pode ser porque ele seja primário, tem ocupação lícita, então tudo isso conta, né? Então, agora veja só, não é uma questão de lei, se a lei está muito rígida ou não, mas há uma necessidade de uma efetivação, de que o procedimento, que a justiça esteja bem equipada para enfrentar situações. Quem sabe fosse hora da gente pensar numa vara especializada de crime de trânsito, né? Doutor Rosan, só para complementar essa abordagem, sabe, Ana Paula? Claro. Entrevistamos agora há pouco aqui um ex-ministro do governo de Portugal e tal, que nos falou aí sobre a relação entre os países. Bom, isso me lembrou me fez lembrar que eu vivi naquele país durante uns 5 anos, e lá em Portugal é assim, se o sujeito é multado por estacionamento irregular, estacionou onde não podia, e aí é multado, se ele pagar a multa, tudo bem. Se ele não pagar a multa, o Estado compreende que ele está contestando a ocorrência, né, que gerou a multa. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ele vai a julgamento, com juiz, com promotor, acusação, testemunha, vai a julgamento. O constrangimento que as pessoas passam por cometerem infrações no trânsito em países por aí, né? Enfim, em outros países, o constrangimento vai, inclusive, no pagamento daquela multa. Para pagar aquela multa só pode ser feito em uma única delegacia, a fila é enorme, as pessoas passam nas ruas e vê que é a fila dos infratores, né? E aí o cidadão tem lá um policial em fim de carreira, super sonolento e tal, tem que preencher aquilo numa folha de papel à mão, é uma coisa demorada, daí a fila, né, acaba gerando a fila. Assim, são as punições, entre aspas, pela infração, e eu estou falando de infração simples, né, que as pessoas são mais cautelosas no trânsito, né, até porque se cometerem infrações graves, elas são presas e condenadas a cumprir pena de cadeia, né? Não é aqui no Brasil que é essa bagaceira que a gente vê de bandido que não cumpre
não cumpre pena, né, em regime fechado, porque aqui a preocupação não é com o crime que cometeu, nem com o dano que causou, mas com o coitadinho, o que é que vamos fazer com ele, né? Começa aquela conspiração do mal para manter o cara fora da cadeia. E assim, por que o Brasil não adota medidas como essa, né? Que efetivamente faça com que a pessoa pense 2, 3, 10 vezes antes de cometer uma infração. Um país em que puna criminosos, esse sujeito do que atropelou e matou o motorista do Uber, atropelou o carro dele e matou, ele certamente não faria isso, né? Ele não ia para a rua correr esse risco. É por isso que eu acho que o senhor, com a sua experiência, larga experiência nesse assunto, que tipo de alteração na legislação o senhor poderia sugerir para o Brasil vencer isso, né? Sair dessa letargia aí no combate a infrações de trânsito, a crimes de trânsito, e partir para uma convivência mais civilizada nas ruas? Bem, a questão de tratar questões de trânsito, administrativa de trânsito pelo judiciário, há uma certa resistência, porque o judiciário já está assoberbado. Mas nos Estados Unidos também, assim, uma infração de trânsito, a pessoa é conduzida à presença de um juiz, uma mera infração de trânsito. E no Brasil, quando se fala assim, a pessoa tem uma carteira suspensa, ela diz o seguinte: poxa, mas eu não cometi crime algum. Calma, alto lá. Na verdade, a questão é séria, e uma infração de trânsito chega a ser quase um crime. Por exemplo, quando alguém passa por um sinal vermelho, desrespeita um sinal vermelho, ele, na verdade, está cometendo quase um crime, porque se tiver alguém passando no local naquele exato momento, vai haver uma colisão. E a lei, ela é assim, no Brasil, uma certa sensação de que, bom, isso é bom para os outros, mas eu continuo cometendo as minhas infrações, né? Então, é uma ideia de que as leis é para os outros. Agora, muito foi feito. Eu me lembro, eu já advogo na área de trânsito há 35 anos, e me lembro quando antigamente alguém era conduzido ao plantão policial e estava sob efeito do álcool, se o delegado que conduzisse o inquérito policial não enviasse um ofício enfim, um ofício para o Detran, a notícia não chegava ao Detran. Havia muita impunidade. Hoje não. Hoje o sistema é totalmente informatizado e tem sido instaurado um processo para cada suspensão da carteira. Quando o condutor ele registra uma infração no período da suspensão, ele tem sido realmente cassado. Agora, veja bem, faz 3 anos praticamente que o Detran não solta aquela relação de condutores que estouraram a pontuação. Ele tem enviado notificações de determinadas infrações autossuspensivas, como, por exemplo, o bafômetro, também, principalmente bafômetro, e cassações. Mas aquela leva, aquele mais de 20 mil carteiras que tinham intimações pelo Diário Oficial e chegava a cartinha no endereço do condutor, isso o Detran não tem feito, e vem um alerta aí também para as autoridades. Pois é, e essa questão do álcool, a gente está batendo muito nela, porque é das mais graves, né, quando a gente fala em assumir o risco para causar um acidente. E esse caso específico, que até resultou aqui na nossa conversa, o do fim de semana passado, ele tinha possivelmente envolvimento de álcool, envolvimento de reincidência, a questão da alta velocidade. E o álcool, não sabemos se vai ficar, se vai ser possível de ser colocado, incluído nesse caso, porque não teve o bafômetro, não teve o teste clínico, o que a gente tem é depoimento, a polícia vai atrás de evidências, né? Então vídeo para ver se o motorista estava realmente levantando um copo, mas aí ele pode argumentar, isso aqui não era bebida alcoólica, era qualquer outra coisa, a prova fica mais difícil. O senhor acha que isso pode dar um peso diferente para esse caso, ou a gente tem elementos suficientes para ver uma punição acontecer nesse caso? Existe primeiro uma pressão da opinião pública, né? Isso é inegável. E também, logicamente, que haverá uma batalha judicial, porque veja só, como que os tribunais superiores têm entendido. Por exemplo,
a embriaguez por si só, ela não induz o dolo eventual. O que é dolo eventual? Quando a pessoa, ele não quer que aquilo aconteça, não é o desejo, ele não está, eu vou fazer isso, mas ele faz o seguinte, aquele raciocínio, olha, eu não quero, mas se acontecer, para mim não tem problema. Então ele assume o risco de causar aquele crime. Ele não quer, mas ele assume o risco. Então, a embriaguez sozinha, ela não pode levar ao dolo eventual. Porém, o conjunto disso tudo é que vai dar ao juiz a fundamentação para ele classificar isso como homicídio culposo, quando a pessoa não quer, mas ele por imprudência, negligência ou imperícia, ele acaba cometendo o crime. Ou então pelo dolo eventual. Ele não quer, mas a coisa acaba, ele assume o risco de acontecer o crime. É isto. Entendi. Então tem tido um entendimento de que o caso tem peso, continuaria tendo peso, mesmo sem a comprovação da ingestão de álcool. A velocidade, por exemplo, a reincidência, isso tem pesado nos tribunais? Sim, até os antecedentes dele, como multirreincidente, né, histórico como condutor, a circunstância como tudo aconteceu, né, e ele deu uma acelerada antes, meio que para se exibir, não se sabe bem ao certo, e isso provocou acidente. É isso. Entendi. Que coisa, né? É uma tristeza, e a gente imaginar que restará à vítima apenas lamentar, porque a possibilidade de ser mais um caso de impune é muito grande, não é, doutor? Porque quando há punição, a punição nunca é proporcional ao dano, né? Por exemplo, a morte de um pai de família. Nada vai reparar todo esse infortúnio, né? Porque a gente não deve mais nem usar o palavreado acidente. Hoje em dia existe uma tendência de usar o infortúnio, o sinistro, melhor dizendo, né? Por quê? Acidente é algo que pode acontecer, alguma coisa, ocorrência que aquilo lá foi um acidente, não tem menos importância. Agora, quando você fala que é um sinistro, é porque a pessoa tinha possibilidade de evitar, mas não evitou, ele não tomou as cautelas. Agora, tem outros aspectos nisso tudo, que é o aspecto, por exemplo, da indenização. Os familiares devem procurar a justiça, através de advogados, para que garanta à família o direito a uma indenização, que o causador do infortúnio ou do sinistro, ele venha a pagar uma pensão mensal vitalícia para a viúva, danos morais, ele constitua uma garantia judicial do pagamento da dívida, né? Então tem esse outro lado, que às vezes a gente fica esperando muito pelo lado criminal, mas também tem um lado civil também que é importante. E se ele for condenado na justiça, vai fazer título certo para ele se indenizar, cumprir a indenização na esfera civil. Tá certo. Bom, deixa eu agradecer ao Rossan Coimbra, advogado especialista em direito de trânsito. Obrigada por nos atender nessa manhã. Doutor, um bom fim de semana para o senhor. Muito bom dia e ótimo final de semana. Deixa eu só complementar a minha resposta, claro, dizendo o seguinte, que são muitas as alterações da lei que têm sido feitas recentemente. A 14.071, que foi a segunda maior de todas, aquela que o presidente Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes e apresentou o projeto. No ano seguinte, ele foi alterado o código e em abril de 2021 entrou em vigor. Depois teve a Lei 14.599. Olha, são mais de 40 alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Existe um esforço em tentar melhorar, mas volto a insistir, a questão é muito mais de aparelhamento do judiciário, talvez criando justiça especializada, para que a gente tenha uma sensação de maior efetividade da justiça, que a justiça está sendo realmente feita. Concordo. Obrigada, doutor. Bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado, doutor. É sempre um prazer. A gente poderia ficar